Olá, meu nome é José Laurentino e, sob a orientação do professor Jacques Jorge e colaboração da aluna de pós-graduação Natália Caroline, irei falar com vocês a respeito de câncer de pulmão. Iniciaremos falando um pouco sobre a função do pulmão. Os pulmões são engenhosamente construídos para executarem sua principal função, a troca de gases entre o ar inspirado e o sangue. Os pulmões são dois órgãos esponjosos localizados dentro da caixa torácica. O pulmão direito é dividido em três partes, conhecidas como lobos. O pulmão esquerdo possui dois. O pulmão esquerdo é menor porque o coração está localizado deste lado do corpo. Uma variedade de tumores benignos e malignos pode surgir no pulmão. Porém, 90% a 95% consistem em carcinomas. Aproximadamente 5% são carcinoides brônquicos e 2% a 5% são neoplasias mesenquimais e outros tipos diversos. O câncer de pulmão é o principal câncer diagnosticado com maior frequência no mundo e a causa de mortalidade por câncer mais comum no mundo todo. Isso se deve, em grande parte, aos efeitos carcinogênicos do tabagismo. O número de novos casos de câncer de pulmão ocorrendo em 2012 no Brasil foi de 17.210 em homens e 10.110 em mulheres, representando aproximadamente 8,8% no gênero masculino e 5,3% no gênero feminino. A maioria dos carcinomas de pulmão, de modo semelhante ao câncer em outros locais, surge pelo acúmulo gradual de anormalidades genéticas que transformam o epitélio brônquico benigno em um tecido neoplásico. Ao contrário de muitos outros cânceres, porém, a principal agressão ambiental que causa a lesão genética é conhecida: tabagismo, riscos industriais, poluição do ar, genética molecular e lesões precursoras. Muitas vezes, os sintomas não aparecem até que a doença tenha se espalhado, fazendo com que a detecção precoce seja difícil. A maneira mais fácil de diagnosticar o câncer de pulmão é através de raio-x do tórax complementado por tomografia computadorizada. A broncofibroscopia, um tipo de endoscopia respiratória, deve ser realizada para avaliar a árvore traqueobrônquica e, eventualmente, permitir a biópsia. É fundamental obter um diagnóstico de certeza, seja pela citologia ou pela patologia. A classificação do tumor é importante para a consistência no tratamento do paciente e porque fornece uma base para estudos epidemiológicos e biológicos. A classificação mais recente da OMS, Organização Mundial de Saúde, ganhou aceitação mundial. O adenocarcinoma foi mais observado em mulheres, sendo 37% nos homens e 47% nas mulheres. O carcinoma de células escamosas foi mais diagnosticado em homens, 32%, já em mulheres foi observado em 25% dos casos. O carcinoma de células pequenas foi diagnosticado em 14% dos homens e 18% das mulheres. E o carcinoma de células grandes, 18% em homens e 10% em mulheres.
Uma vez obtida a confirmação da doença, é feito o estadiamento, que avalia o estágio de evolução, ou seja, verifica se a doença está restrita ao pulmão ou disseminada por outros órgãos. O estadiamento é feito através de vários exames de sangue radiológicos, como dosagens enzimáticas e ultrassonografia. Um sistema TNM uniforme para estadiamento de câncer em relação à extensão anatômica no momento do diagnóstico é extremamente útil, principalmente para comparar os resultados terapêuticos de diferentes centros. Neste esquema, podemos observar o estadiamento T1, onde o tumor está menor e igual que 3 centímetros, sem envolvimento pleural, ou com envolvimento não no brônquio principal, ou ainda um envolvimento próximo à pleura visceral. O estadiamento T2 é classificado para um tumor de 3 a 7 centímetros ou que esteja com envolvimento do brônquio principal, invadindo pleura visceral, mas não a pleura parietal, e causando ainda a telectasia do lobo, ou seja, um colapso de um segmento. O estadiamento T3 é utilizado e observado em tumores maiores de 7 centímetros ou com envolvimento de parede torácica, invadindo o pericárdio parietal, mas não visceral, e envolvendo o brônquio principal menor ou igual que 2 centímetros. Pode invadir a pleura mediastina e causar a telectasia do pulmão inteiro. Em alguns casos, pode-se observar também neste estadiamento invasão do diafragma. O T4 é classificado quando o tumor está invadindo tanto o mediastino, coração, vasos, traqueia e esôfago. O N classifica quando há envolvimento com linfonodos. O N0 classifica nenhuma metástase para linfonodos regionais. Já o N1 envolve um linfonodo hilar ou peribrônquico, mesmo que seja ipsilateral. N2 caracteriza metástase para linfonodos mediastinos ou subcarinais. O N3 é classificado em metástase para linfonodos mediastinos ou hilares, escalenos ou supraclaviculares. Já no caso de M, é observado M0 sem metástase à distância ou classificado M1 quando há metástase à distância. O câncer de pulmão é uma das neoplasias mais insidiosas e agressivas do reino da oncologia. É descoberta em pacientes por volta dos 50 anos de idade, cujos sintomas têm vários meses de duração. Dentre as principais queixas de apresentação, podemos observar tosse em 75% dos casos, perda de peso em 40% dos casos, dor torácica em 40% dos casos e dispneia em 20% dos casos. Não raramente, o tumor é descoberto por sua disseminação secundária durante o curso de investigação de uma neoplasia aparentemente primária em outro local. O prognóstico destes casos é reservado para a maioria dos pacientes com carcinoma de pulmão.
Apesar de todos os esforços para o diagnóstico precoce por exame radiológico frequente do tórax, exame citológico de escarro e lavagens ou escovações brônquicas e as inúmeras melhorias na cirurgia torácica, radioterapia e quimioterapia, a taxa de sobrevida geral de 5 anos é de apenas 15%. Os carcinomas são divididos em dois grupos. Um grupo de câncer pulmonar de pequenas células e um grupo de câncer pulmonar de não pequenas células, que são, dependendo da avaliação histopatológica, classificados em carcinoma de células escamosas, adenocarcinomas do tipo acinar, papilar, sólido e distal, e carcinomas de células grandes. O câncer pulmonar de pequenas células corresponde a 20% de todos os tipos de câncer de pulmão. É a forma mais agressiva e tem origem nos brônquios. Este tipo de câncer tem característica de metastatizar precocemente, principalmente para fígado, ossos e cérebro. Na análise histopatológica, podemos observar que as células são pequenas, com núcleos arredondados ou ovalados, classicamente comparados a grãos de aveia. A cromatina é densa e geralmente não é possível visualizar bem o nucleolo. O citoplasma é muito escasso e mitoses são comuns, assim como áreas de necrose, pequenas ou extensas. A atividade mitótica destes tumores é alta, maior que 11 mitoses por 2 milímetros cúbicos. Além disso, estes tumores geralmente mostram áreas de extensa necrose, o que diferencia o carcinoma de pequenas células daqueles de grandes células é o tamanho das células, como o próprio nome diz. Abundância de citoplasma, núcleo proeminente e vesicular. O tratamento para este tipo de câncer é dividido em limitado, quando se utiliza somente radioterapia, e disseminado utilizando quimioterapia com etoposide associada a cisplatina carboplatina. O carcinoma espinocelular, ou conhecido também por carcinoma de células escamosas, é um tipo de câncer pulmonar de não pequenas células. É a forma mais comum nos homens e que são tabagistas. Este tipo de câncer tem origem nos brônquios centrais. A metastatização é lenta e o diagnóstico pode ser mais precoce, o que leva a uma maior taxa de cura. Ele tem uma maior incidência na periferia do pulmão. Esta imagem mostra um carcinoma de pulmão. O tecido tumoral cinza escuro é observado infiltrando o parênquima pulmonar. Histologicamente, esta grande massa tumoral foi identificada como um carcinoma de células escamosas. Ao exame histopatológico, pode-se observar nesta fotomicrografia características de um carcinoma sólido, mostrando diferenciação escamosa e pérolas de queratina. O adenocarcinoma também é um dos tipos de câncer pulmonar de não pequenas células. Este tipo é a forma mais comum nas mulheres e não fumantes, tendo origem nos brônquios de terceira ordem, os bronquíolos. Os sintomas são geralmente tardios, apresentando frequentemente envolvimento de gânglios e parede torácica.
forma-se muitas vezes em cicatrizes pulmonares. Em 80% dos casos, é um tumor epitelial maligno com diferenciação glandular, papilar ou produção de mucina. As lesões periféricas tendem a ser menores com padrão brônquio-alveolar. Este tipo cresce mais lentamente que os carcinomas de células escamosas e tendem a metastatizar de forma mais ampla e precoce. Neste tumor, as células neoplásicas formam estruturas glandulares, daí o termo adenocarcinoma, o que significa que adeno vem de glândula e carcinoma, tumor maligno originado em epitélio. O adenocarcinoma pulmonar demonstra as características invasivas próprias dos cânceres em geral. Progride por continuidade de alvéolo, cobrindo os espaços alveolares, por isso é denominado uma variante bronquíolo-alveolar do adenocarcinoma broncogênico. Além disso, penetra em vasos linfáticos, através dos quais pode-se propagar-se a pleura e a linfonodos hilares, gerando metástases. As células de origem estão localizadas nas pequenas vias aéreas, os bronquíolos. Por isso, a localização tende a ser na periferia do pulmão. Os carcinomas de células grandes, um outro tipo de câncer pulmonar de não pequenas células, são considerados carcinomas espinocelulares ou adenocarcinomas muito indiferenciados que não podem ser reconhecidos de outra forma. Não tem características histológicas do câncer de pequenas células e apresenta mínima diferenciação escamosa ou glandular e mesmas as alterações moleculares que câncer de células pequenas. Esta variante tem uma tendência maior à disseminação comparada a outras. Ao exame histopatológico, podemos observar que as células anormais parecem grandes sob o microscópio, por isso é dado o nome de carcinoma de células grandes. Há a presença de núcleos pleomórficos, vesiculosos e proeminentes. O carcinoma de células grandes são tumores epiteliais malignos não diferenciados, ou seja, não apresentam características citológicas do carcinoma de células pequenas e diferenciação glandular ou escamosa. O prognóstico é relativamente ruim. Apresenta uma sobrevida de 48% para doenças localizadas. 20 a 30% das lesões são passíveis de ressecção cirúrgica. E existe ainda uma sobrevida de 15% em 5 anos. Existem pesquisas feitas por especialistas em controle do tabaco que buscam ajudar pessoas a deixar o uso da prática de uso de cigarro, evitar que os jovens iniciem esse hábito e como prevenir o câncer de pulmão em pessoas com alto risco. Há ainda pesquisas buscando novas tecnologias e testes que identificam mudanças no DNA em células de câncer de pulmão, novas drogas quimioterápicas e combinações de drogas-alvo, que sejam menos tóxicas ao organismo, e ainda há uma pesquisa com potencial de terapia genética para prevenir ou tratar o câncer de pulmão. A melhor forma de prevenir o câncer de pulmão é evitar o uso de cigarro e realizar o rastreamento de pessoas de alto risco, os tabagistas. Para finalizar, irei mostrar alguns casos de famosos que tiveram a doença. O ator Erson Capri descobriu que tinha um nódulo no pulmão esquerdo há 12 anos.
O câncer foi descoberto durante exames preliminares para uma cirurgia de lipoaspiração. Após a retirada do tumor, o ator não apresentou mais sintomas. O Walt Disney, o criador dos famosos Mickey Mouse e Pato Donald, morreu aos 65 anos de idade por conta de câncer de pulmão, assim como Ramon Valdez, o seu Madruga da Turma dos Chaves, morreu aos 65 anos de idade também por câncer de pulmão. Outro caso foi George Harrison, um dos guitarristas dos Beatles. Também morreu devido ao câncer de pulmão aos 58 anos de idade. Mara Mazan, atriz famosa da Rede Globo, teve sua carreira interrompida aos 58 anos também por um câncer no pulmão, morrendo em 13 de novembro de 2009. E ainda o Leandro, cantor sertanejo que fazia dupla com o cantor Leonardo, seu irmão, morreu no auge da carreira em 1998, devido a um câncer raro de pulmão. Muito obrigado.